Olá, meus amigos, chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Seja muito bem-vindo. Eu convido você para deixar o like aqui no canal, para impulsionar o nosso canal, para se inscrever no canal, você é meu convidado, e apertar o sininho para receber as notificações. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Eu lembro sempre que aqui tem vídeo todo santo dia, com muita informação e opinião, sem ficar em cima do muro. Olha, Jorge Soares ouviu Pedro Lacerda, conselheiro do esporte. Ontem à noite, o Conselho do Esporte decidiu expulsar a torcida jovem, a amarelinha, do clube. Não entra mais no clube dia de jogo, nem dia de semana, nem dia nenhum. Vamos ouvir essa entrevista, porque sobrou até para a governadora do estado. O estado que está no silêncio absoluto da incompetência. Ouça. Momento Esportivo. O Conselho Deliberativo se reuniu ontem à noite e expulsou de vez a torcida jovem da Ilha do Retiro. E quem fala sobre o que ficou decidido na reunião de ontem à noite é o conselheiro Pedro Lacerda. Bom dia. Bom dia, Jorge. Sempre uma satisfação estar aqui participando do seu programa. Um abraço especial à sua imensa audiência e à torcida rubro-negra. Realmente, Jorge, no dia de ontem houve a reunião mensal do Conselho Deliberativo, com a presença expressiva de conselheiros, uma reunião muito rica e, naturalmente, o debate passou sobre esses dois pontos, né? A questão da violência das torcidas organizadas e essa absurda decisão do STJD. Então, depois de intensos debates, o plenário do Conselho, ou seja, todos os conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram um requerimento no sentido de que a maior organizada do clube, a então torcida jovem, né, que hoje parece que mudou de nome para torcida do Leão, não sei, fizeram uma mudança, não se identificam mais como torcida jovem, passa a ficar banida do acesso ao Esporte Clube do Recife, seja em dia de jogo ou não. Passa a ser proibido o uso de cores da torcida organizada e o clube, por essa decisão do plenário do Conselho, fica com relações rompidas indeterminadamente com essa agremiação que tanto tem prejudicado o nosso clube. Muito boa essa decisão. O problema, Pedro, é que os últimos incidentes provocados pela torcida jovem não são ou não foram dentro das dependências do Esporte Clube do Recife, não é verdade? Perfeito, Jorge. Dentro dessa linha do que foi debatido, também se aborda essa realidade. O ocorrido contra a delegação do Fortaleza foi um crime praticado em via pública, a 8 quilômetros da Arena Pernambuco. O esporte não tem nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu. A Lei Geral dos Esportes estabelece a obrigação de, quando um clube vai promover um evento, ele avise, ele oficie a segurança pública do Estado, a Polícia Militar, solicitando providências no sentido de prover a segurança. Tudo isso o esporte fez. A delegação do Fortaleza estava guarnecida pela Polícia Militar no momento do ataque. Então é um absurdo. A palavra que eu vou dizer, Jorge, é muito forte, mas o que foi cometido contra o clube foi um estupro jurídico. É um estupro jurídico. Não tem fundamento jurídico nenhum a decisão. A decisão é absurdamente fora do contexto. É uma decisão política. Basta ver como se deu a sessão. É lamentável nós termos no Brasil uma instância de julgamento desportivo, uma instância administrativa que se comporta desse jeito, submetida a pressões e outros interesses, porque não existe justificativa para a punição. E o pior, uma decisão que abre um precedente gravíssimo, porque a partir de agora, qualquer incidente que aconteça na rua, as equipes vão ser responsabilizadas. Os clubes não têm polícia. Não tem. E ridícula foi a declaração de um dos auditores, dizendo que o esporte apresentou vários depoimentos de pessoas em sua defesa, mas não apresentou os bandidos. E aí, Pedro? Jorge, isso é um absurdo tão grande
é um choque tão grande. Eu sou formado há 20 anos, né? Advogo há quase 20 anos, e eu fico muito triste, porque que país é esse? Que país é esse? Que insegurança é essa? Porque uma coisa elementar para se punir alguém é que fique provado de forma inquestionável que a pessoa cometeu um crime, cometeu um ilícito. E quem diz o que é crime, quem diz o que é ilícito, é a lei, é o normativo de uma competição. Então, é uma vergonha a decisão é inominável. É uma coisa assim, de ficar triste mesmo. Como é que pode um país feito o Brasil, que tem a indústria do futebol tão grande, uma seleção brasileira tão grande, né? Milhões, bilhões de reais envolvidos, e pessoas se comportarem desse jeito? Não tem argumento, tá entendendo? É tipo assim, nós estamos com medo e vamos ter que punir. Então, se você não tem coragem pessoal de exercer uma função de julgador, entregue, saia, vá viver sua vida. Agora não pode agir dessa maneira, né? Uma maneira absurda. É uma página triste do futebol brasileiro. E o pior, né, Jorge? As outras equipes ficam caladas, não prestam nenhuma solidariedade. E também isso é outro mal muito grande do mundo do futebol. Cada um pensa em si. Então as outras equipes ficam caladas, o problema não é comigo, mas em breve vai ser. Porque a partir de agora, qualquer episódio que aconteça nas ruas, as equipes serão punidas. Então a sociedade precisa se posicionar, a torcida do esporte, de forma ordeira, pacífica, mas nas redes sociais, a classe política que apoia o desporto pernambucano. Nós temos que cobrar do governo do estado uma resposta. Cadê a prisão dos envolvidos? Até agora nada. O governo não se pronuncia. A governadora sequer recebeu o presidente Yuri Romão. Doutora Raquel, por favor, olhe para os clubes de Pernambuco. Isso não é um pleito do esporte, não. A governadora precisa se pronunciar. A governadora poderia ter dito: esse é um problema meu do estado, eu vou resolver, isentem o clube. Mas fica parecendo que não foi em Pernambuco, Jorge. E aqui não tem nenhum discurso político, não. Tem uma admiração muito grande pela governadora, enquanto pessoa. Parece até uma má vontade da polícia militar, Léo. Jorge, veja bem, eu vejo uma boa vontade muito grande dos profissionais da segurança pública, na polícia militar, na polícia civil. Agora, é necessário que tenha uma determinação da instância superior, que é o governo. Isso é um assunto gravíssimo, isso é um assunto sério. A gente está na iminência de ter um massacre a qualquer momento nas ruas. Então são cenas de guerra africana. E o governo não abre a boca, ninguém diz nada, não tem... Será que está havendo algum problema entre a polícia e o governo? Que a governadora trocou os comandos há pouco tempo, né? Jorge, eu acredito o seguinte, tá? Eu vejo essa boa vontade na base da segurança pública, mas os tempos são muito difíceis, e se esses profissionais não tiverem um apoio explícito de quem comanda o Estado, como é que vai haver motivação? Como é que vai haver segurança até? Motivação eles têm. As informações são que a Polícia Civil vem fazendo um trabalho silencioso. Não compete realmente à Polícia Civil, ao delegado, ao secretário de Segurança, dar uma declaração política, não é? A hierarquia existe, mas compete ao Palácio. O Palácio precisa falar, a cadeira do governo tem que funcionar. Então, agravou muito a situação do esporte, esse silêncio desesperador. Parece que realmente o governo não existe, parece que não tem comando. E eu fiquei mais preocupado, Léo, com essa notícia que você deu agora em primeira mão sobre essa decisão do Conselho Deliberativo ontem, para que essa organizada não faça uma nova emboscada no retorno das delegações da Arena Pernambuco no Clássico de sábado. Jorge, eu te digo o seguinte: ontem o Conselho Deliberativo do Esporte, o plenário do Conselho, eu me refiro ao plenário porque é o órgão que decide, é o órgão que vota, se colocou ao lado do presidente Yuri Romão, que tem, desde o primeiro momento, partido para cima do problema, tem se exposto e tem que se expor, porque o que está em jogo é a defesa do clube. Inclusive, eu propus ontem, foi aprovado um voto de aplauso para Yuri Romão pelo seu desempenho, para o doutor Guedes, o vice-presidente jurídico, que tem feito tudo o que é possível. Agora, quando a gente está num litígio judicial, onde a lei é deixada de lado, você fica de mãos atadas. E o clube vai continuar, vai apresentar um recurso, tem o pleno ainda do STJD, mas nós ficamos
muito preocupado com o que está acontecendo, porque não é normal, o que está acontecendo não é normal. E ainda aparece um oportunista, que é o presidente da Federação Cearense de Futebol, para vir incendiar mais ainda. Como é que surge isso, Jorge? Em 50 anos de crônica esportiva, você já viu uma situação dessa? Uma agressão dessa, uma coisa que vem de fora do estado, uma tentativa de expulsar o clube, uma loucura. Então todos os limites estão rompidos, e se a gente não, de forma ordeira, a grande nação rubro-negra, partir para esse embate com ideias, com propostas, vão passar por cima do clube, porque as forças do clube estão empreendidas. O Conselho ontem entrou na linha de frente, o Conselho proibiu, baniu a torcida, não tem mais torcida dentro do clube. Ô Pedro, o presidente Yuri Romão estava presente, inclusive, na reunião, e acompanhou tudo, porque é uma decisão que não foi de Yuri, né? É uma decisão com certeza apoiada por Yuri, mas foi o Conselho que representa o sócio. O Conselho é a representação do sócio. Então os sócios do esporte ontem, através do Conselho, baniram essa torcida de qualquer relação com o clube. Realmente é uma coisa muito corajosa, e não foi uma conduta minha, não foi uma conduta do presidente Silvio, foi do colegiado que votou nesse sentido. Ô Pedro, na sua gestão como presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, algum componente de organizada fez parte do Conselho? Ou até essa expulsão de ontem tinha algum componente de organizada também no Conselho, não? Jorge, aí é uma questão importante, precisa também ser tratada com muita clareza, né? A partir do momento que um sócio é sócio do clube, ele tem direito, todo o direito que o sócio tem, inclusive o direito de se candidatar numa chapa ao Conselho. E nós não temos mecanismos ainda que impeçam o acesso à entrada de um membro de uma organizada, seja ela qual for, ao clube. Um dos requerimentos de ontem que eu apresentei foi nesse sentido. Eu apresentei a redação de uma alteração no estatuto, onde, sendo membro de organizada ou não, o torcedor que se envolve num tumulto de rua, e eu procurei ser muito correto para não fazer uma ação também somente direcionada às organizadas, porque pode se juntar 3, 4, 5 baderneiros que não são de organizada, pode acontecer, não é? Então essas pessoas passam, a partir do momento que são condenadas pela justiça, a estar banidas de ter acesso à vida social do clube. Então teve sim na nossa gestão pessoas ligadas a torcidas organizadas, a mais de uma, como conselheiros. Eles eram sócios e foram eleitos, como atualmente no Conselho tem. Inclusive tinha ontem lá vários membros de outras organizadas. Eles vão, inclusive, para a reunião do Conselho, agora, nesse biênio, eles vão com a camisa. Que é uma coisa que no meu biênio eu tinha uma visão diferente. No meu biênio não entrava de chinelo, no meu biênio não entrava de bermuda. Eu acho que o Conselho precisa ter uma forma de se apresentar. Hoje existe uma visão mais moderna de que não tem problema. Então, entra sócio de bermuda, sócio de chinelo, né? Daqui a pouco vai chegar gente de sunga, mas é a modernidade. Eu não sou moderno. Eu respeito, já me manifestei sobre isso, que eu acho que tem que estar lá vestido de forma coerente com o ambiente. Mas existe sim, existem pessoas ainda que são muito educados, por sinal. Nunca houve um problema com nenhum deles na reunião, nem agora nem antes. A relação, Jorge, com o comando das torcidas nunca foi problema. São pessoas educadíssimas, são pessoas coerentes. Agora o problema é que eles não comandam mais. Eles não têm força para conter o que acontece na base das torcidas, tá? Então a gente tem que ter muita responsabilidade nisso também. Individualizar a responsabilidade. O presidente Yuri Romão disse uma coisa verdadeira. Se o presidente de um clube é punido pessoalmente quando acontece um fato delituoso dentro do clube, por exemplo, num clube de futebol, se morreu o torcedor eletrocutado, o presidente responde por esse homicídio, por essa morte, por esse acidente. E nas torcidas organizadas, não. Acontece tudo, e apesar de se saber quem é o comando, eles não são processados, eles não são responsabilizados. Ora, se você responsabiliza um clube por um atentado a 8 quilômetros da arena, por que não responsabilizar a direção das torcidas também? Tem que mudar a lei. Isso é uma questão legislativa. Aí, os nossos representantes, os nossos parlamentares federais, estaduais, na verdade federais, precisam ter essa iniciativa, né? O executivo, talvez federal, mandar um projeto de lei responsabilizando também. Então, o assunto tem que ser tratado com muita responsabilidade e o Conselho
ontem deu um grande exemplo cívico de defesa do clube, de defesa da instituição, e se colocou ao lado do presidente Yuri Romão, no sentido de que chega, infelizmente não dá mais, e no esporte, segundo a decisão do plenário do Conselho de ontem, não tem mais acesso, não tem mais vida, não tem mais relação com essa torcida que tem causado tanto problema, infelizmente, e eu digo infelizmente. Doutor Pedro Lacerda, muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Esportivo. Um grande abraço, amigo. Um abraço, Jorge. Sempre a satisfação e que Deus nos proteja. Pronto, aí a entrevista Jorge Soares na Clube Web com Pedro Lacerda, conselheiro do esporte, confirmando: torcida amarelinha do esporte expulsa do clube oficialmente. Gostou desse conteúdo? Então deixa o like para impulsionar o canal, se inscreva no nosso canal, você é nosso convidado, e aperte o sininho para receber as notificações. Olha só, aqui na descrição desse vídeo tem a possibilidade de você incentivar o nosso trabalho através de um Pix. O endereço do Pix, welaraújo@hotmail.com. Valeu? Saúde acima de tudo.